Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui, como sempre, nós trazemos informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre cooperativismo, cooperativa de crédito, como acessar o crédito através de cooperativas, o que isso implica na sua produção, no seu crescimento no meio rural. Então, se esse assunto é do seu interesse, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente sobre cooperativismo, sobre crédito rural, nós trouxemos aqui a Carla Regina de Souza Arruda. Ela que tem formação em administração, pós-graduação em administração de cooperativas e gestão do agronegócio, tem mais de 20 anos de experiência no agro e é gerente geral da agência Cicobi Cred Serrana. Carla, seja muito bem-vinda ao Dúvida Rural. Olá, tudo bem? Te agradecer pelo convite, por me convidar a participar desse programa que é tão conceituado. Estou honrada pelo convite de fato mesmo. E o que eu puder contribuir hoje para essa conversa, esse bate-papo, acredito que vai ser de bastante valor para o Cicobi, que é uma cooperativa que vai representando aí todas as cooperativas nesse momento junto a vocês aí também. Nós é que agradecemos pela tua presença aqui. E Carla, é de praxe que a gente saiba um pouco, né? Eu gostaria que tu trouxesse um pouco para a gente da tua história no cooperativismo, da tua história no Cicobi, da tua história no agro. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho para a gente dessa tua ligação com o cooperativismo, com o crédito rural. Vou falar brevemente porque já é uma história longa com o crédito com o rural, né? Eu sou filha de agricultor, já nasci no meio rural. No decorrer da minha vida profissional eu tive experiência de trabalhar comercialmente antes do Cicobi, né? Trabalhei muitos anos com venda de linha de pesada, de pneus, agrícolas. Então eu trabalhava essa região da Mures. Então esse trabalho permitia que eu tivesse muito contato também com o produtor rural, né? Me desenvolveu muito nessa parte comercial. Eu saio dessa área comercial convidada pelo Cicobi. Faz 9 anos hoje que eu estou na instituição. Iniciei na parte de atendimento com a carteira de crédito rural. Então, eu tenho hoje uma gratidão enorme de estar nesse meio. Eu já era apaixonada pelo que eu fazia dentro do meio rural. Hoje, então, eu consigo dizer para você assim, que eu estou muito satisfeita com o que eu faço. Além de eu ser apaixonada pela marca onde eu estou é possível ajudar. Onde eu estou é possível fazer alguma coisa diferente para as pessoas, né? E essas formações acadêmicas e desenvolvimento que eu tenho hoje foram um investimento feito pela própria cooperativa, né? O cooperativismo, além de a gente trabalhar em prol das pessoas, ele trabalha em prol do colaborador também. Então, todas as formações acadêmicas, a administração eu estava finalizando quando entrei, mas as pós-graduação e todos os desenvolvimentos, o Cicobi me promoveu, né? Então, fico muito grata, sou muito grata à instituição. Sou muito, assim, se eu falar para você, pode soar assim que até, né, é uma apaixonada pela marca mesmo, e o cooperativismo como um todo, né? Então, adoro o que eu faço e são há 9 anos já nessa carteira de crédito rural e gerente geral da agência ali do Coral, que é aqui em Lages. Cicobi hoje que tem mais de 25 anos aí dentro de Lages, né? Que legal. E quando tu traz isso, né? Quando tu traz essa bagagem, quando tu tem o apoio para isso, quando tu faz isso como tu demonstra com todo o amor e carinho por isso, eu acho que tu consegue passar, né, para aqueles teus clientes, né, tudo isso que a marca oferece, tudo isso que representa a tua bagagem também. Mas falando de cooperativismo, o cooperativismo ele é conceitualmente já muito antigo, né, vem da Europa lá do século XIX. Eu gostaria que tu contasse para a gente como é que o cooperativismo chegou aqui no Brasil a partir de 1950, como é que tu trata o cooperativismo como conceito, como é que a instituição Cicobi trata o cooperativismo hoje? O cooperativismo hoje foi instituído no nosso país através de pequenos grupos de produtores rurais, iniciados inclusive pelos padres, né? Que faziam as formações, ouviram a necessidade de um grupo de pessoas
de pequenas propriedades se juntarem para ter acesso hoje, por exemplo, a algumas linhas de crédito. Não, foi muito difícil o início para o cooperativismo. Como no nosso país ainda hoje, na verdade, se nós fazermos hoje uma linha do tempo, né, o cooperativismo nesse momento é aquele que está pungente, né, que está em todas as mídias, que as pessoas começam de fato ter o acesso ao conhecimento ao cooperativismo. Mas essa caminhada do cooperativismo não foi tão fácil. Desde o começo, né? É difícil porque o cooperativismo, tem vários segmentos, né? Não só de crédito, tem de produção, de outras linhagens, né? Hoje de transporte, então qualquer grupo pode se tornar uma cooperativa. Mas para instituir essas cooperativas no passado, houve muito trabalho daquelas pessoas, porque acreditar nessa marca, né, trazer o cliente para dentro, pouco recurso, procurar pessoas que de fato, então, os grandes bancos provedores que já sempre tiveram no país, e reinaram, vamos dizer, absolutamente nisso hoje. Então, você convencer as pessoas a vir para esse meio foi muito difícil. Então, o que o Cicobi hoje, o que nós vemos como cooperativa hoje? Que talvez nós estamos num dos melhores momentos nessa linha do tempo. Porque a informação hoje, a divulgação, a mídia hoje nos proporciona conseguir falar sobre o cooperativismo abertamente. Hoje a gente consegue atingir um número de pessoas muito maiores do que antigamente. Então, antigamente, né, o Cicobi, quando foi abrir essa cooperativa inicialmente aqui, era de porta em porta. Tinha que fazer uma visita, convencer a pessoa a botar um capital lá dentro para conseguir formar um grupo de pessoas. Então, o crédito era limitado, a cooperativa não dispunha de muito recurso. Então, foram períodos muito difíceis para instituir uma cooperativa. E, de fato, para chegar nesse momento hoje, que ela se torna uma das maiores cooperativas do Brasil, que está em todos os estados, inclusive hoje passando até no número de agências mais que o próprio Banco do Brasil. Esse ano a gente ultrapassou a marca de mais de 4.100 agências físicas, né? É a maior instituição hoje em agência física do país. Só que esse acreditar veio lá do interior, lá do nosso núcleo rural. O Cicobi, como um todo, ele cresceu nas pequenas propriedades, né? Cresceu lá nos pequenos municípios. Se tu fazer um levantamento hoje, para você ter acesso, então as pessoas tinham que se deslocar até a cidade, nos grandes bancos, para poder fazer o pedido. E exatamente, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto e ver e perder essa percepção da dificuldade do acesso do crédito rural. Por quê? No passado era muito difícil vir ao banco. Até o próprio deslocamento de uma cidade do interior, né? Vamos recordar, nossas estradas eram tudo chão, então para tu vir do Cerrito, vindo da Urupema, ou vindo do São Joaquim, era uma vida inteira, né? Então, as pessoas não tinham informação. Então, hoje, a mídia nos promove. Hoje, elas não conseguiu fazer com que a gente sente como a gente está sentando aqui com você hoje e conversar e falar sobre o cooperativismo. E a gente hoje consegue entrar na casa das pessoas. E muito mais do que estar no interior, a gente está na cidade também hoje, né? Porque na cidade, lá tem o pequeno produtor, aqui tem os pequenos comércios, as pessoas físicas de fato, que podem acessar produtos da cooperativa, né? Que conseguem fornecer hoje, né? Como ela era limitada, hoje ela tem a mesma gama de produtos e serviços que qualquer outra instituição. Digitalmente falando e presencialmente falando também, né? Que bacana. E como o conceito de cooperativismo surgiu, né, com esse propósito de promover, né, de fazer com que o produtor rural tivesse uma alternativa de crédito que não fosse dos bancos tradicionais. E eu acho que realmente isso, né, de estar presente aonde o produtor rural estava, foi um dos propósitos do cooperativismo, né? E a gente vê hoje, por exemplo, no oeste do nosso estado, isso é muito comum, né? A gente vê cooperativas instaladas nos municípios extremamente pequenos, né? Municípios com 1.500, 2.000, 3.000 habitantes, e a gente vê que a cooperativa está lá. Então isso, no teu ponto de vista, é um retrato, né, do propósito do cooperativismo, estar aonde o produtor rural está, né, estar mais perto do produtor rural na forma física, mas hoje, como tu falou, né, através das mídias digitais, também digitalmente. Exatamente. Acho que perfeita a tua fala. Se tu pegar um modelo de negócio cooperativista hoje, vamos falar a nível nosso estado hoje, né? Se tu pegar e fazer uma divisão hoje de onde as cooperativas maiores estão instituídas, ou até mesmo onde o cooperativismo prevalece, independente do segmento, são as regiões mais pujantes e mais ricas hoje do estado. Né? Se você ir ao oeste de Santa Catarina hoje, tu vai pegar municípios hoje com menos pessoas, vamos dizer, com menos população e muito mais desenvolvidas hoje, tanto economicamente e financeiramente. Por quê?
lá se acredita muito no cooperativismo, né? Cada esquina tu vai achar uma agência de cooperativa, ou de crédito, ou agência de produção, ou mercado, tudo eles se transformam em cooperativismo. E citando, indo um pouco mais longe ainda, se tu pegar hoje os maiores modelos de negócio relacionado a cooperativismo, na Europa, por exemplo, mais de 70% hoje é modelo cooperativista. Então, nós estamos falando hoje de Europa em primeiro mundo. Então, hoje os estados no nosso território hoje que estão se unindo e trabalhando com cooperativismo hoje tem um crescimento hoje dentro do nosso meio econômico muito grande. Então o povo começa a acreditar, começa a conhecer, começa a desmistificar hoje que a cooperativa ela é pequena, que ela pode ser fraca, e muito pelo contrário. Nós somos uma associação de pessoas e o único intuito dela é promover o desenvolvimento. Tanto que se você pegar o nosso modelo de negócio hoje, tudo que ela arrecada de recurso para a cooperativa, porque nós somos uma instituição financeira, vai sobrar recurso, com certeza, no caixa. Qual que é o nosso intuito da sobra de recursos? Nós temos que pagar, obviamente, as despesas dela, mas ela devolve para o associado hoje em forma de sobras. Ela devolve com recurso em cota capital, com recurso direto na conta do associado. Então, tudo que ele paga para a instituição, de uma forma, volta para ele. Aí, o que a gente faz com isso? Promove o desenvolvimento local. Porque o recurso, vamos dizer, o que sobrou de resultado, o que sobrou financeiramente, não sai de dentro do Cicobi e vai para Brasília ou vai para outros grandes bancos. Não, a gente procura fazer com que o recurso se desenvolva dentro do próprio segmento, promovendo ainda mais e fortalecendo ainda mais. Então, começa a se formar grandes blocos de cooperativa hoje, porque o pessoal começou a acreditar de fato na cooperativa. E a gente aprendeu a fazer conta, né? A gente tem que descobrir que o dinheiro custa caro e o dinheiro gosta de ser bem tratado e que a gente pode ter acesso hoje a linhas de crédito e a aplicativo pela cooperativa, você tendo um custo mínimo hoje de 50% em relação a qualquer outra instituição. E quando a gente fala custo, é custo mesmo, é pacote de tarifa, é acesso digital. A cooperativa pensa no produtor hoje para fazer o negócio dele dar certo, ou a pessoa física ou a pessoa jurídica. Então a gente pensa hoje pelo nosso associado. Se nós estivermos sentados na cadeira dele, o que seria interessante para nós, né? O que nós conseguiríamos fazer que de fato desenvolvesse ele. Aí você vê o crescimento, né? Aí você vê desenvolver. Eu acho que tu ter essa visão pelo lado do produtor, né, eu acho que é extremamente importante, porque o produtor, para que ele possa se desenvolver, ele precisa dar um primeiro passo. Muitas vezes esse primeiro passo para o produtor gera muita dúvida, gera muito receio. O produtor tem muito medo de se endividar. E se eu gerar uma dívida muito grande que eu não consiga pagar, que eu possa perder a minha terra, eu acho que isso é uma dúvida bastante comum nos produtores, nos pequenos, nos médios produtores. Esse medo de endividamento, como é que a cooperativa trabalha isso com o produtor rural? Como é que a cooperativa consegue desenvolver o seu trabalho e ao mesmo tempo tentar mostrar para o produtor que esse endividamento é o primeiro passo para que ele possa crescer? Como é que vocês trabalham isso? Excelente colocação. Na verdade, a maior preocupação do produtor justamente é o endividamento, né? E a cooperativa também. Porque hoje qual é o posicionamento da cooperativa? No início da nossa fala, a gente falou que hoje nós temos o recurso, o difícil é colocar o recurso no mercado. Nós temos hoje que buscar o produtor rural. Lá no passado, tinha uma ideia sobre crédito rural que ele era burocrático e demorado. E isso se intitulou-se no nosso produtor. Vou falar da nossa região especificamente, né? Então, assim, pegar dinheiro é difícil, é demorado, né? Precisa de muita garantia. A gente mudou muito essa forma de trabalhar. Hoje, como nós estruturamos hoje? Fazemos uma visita ao produtor rural, a gente faz o levantamento da necessidade dele, né? A viabilização do projeto. Existe uma pessoa hoje que faz o projeto para a gente, que ele faz a estruturação da viabilização daquilo que o produtor necessita. Então, se ele quiser fazer um investimento na propriedade, qual o retorno que ele vai ter sobre aquele investimento?
quanto que efetivamente vai aumentar o faturamento dele na propriedade. E a maior dificuldade que nós temos hoje é acessar, é fazer com que o produtor venha na agência e como ele não vem, nós estamos buscando ele na propriedade, fazendo a visita, porque o que a cooperativa pensa hoje? Nós não somos mais só uma instituição de repasse de recursos. A gente passa a ser um consultor financeiro de fato para ele. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque quando ele pega um recurso com você, nós temos que viabilizar a propriedade dele para que no próximo ano ele possa pagar. Obviamente que as garantias em relação a qualquer crédito que você vai tomar, independente se crédito rural, ou crédito pessoal, ou crédito jurídico, o produtor vai oferecer garantias, ou avalistas, ou garantia de bens. A gente não tem o intuito das garantias como análise total, porque a gente, nesse momento, tu está concedendo crédito para o produtor. A gente pensa na viabilidade do negócio dele. Se de fato aquilo que ele vem nos solicitar, de fato vai agregar no crescimento para ele. Aí o que a cooperativa entra nisso? Justamente o que eu te falei, na consultoria. Então, através da renda que ele declara, hoje é importante, assim, por mais que a gente pense assim, hoje nós vivemos num país que é muito imposto. Então, assim, o que o produtor tem? Hoje ele tem tudo que ele vende na propriedade dele, ele declara no bloco de notas. Então, baseado na renda que ele já traz certinho, nos documentos legais de como qualquer outra concessão de crédito, porque se ele pegar crédito no Scob ou qualquer outra instituição, os documentos são padrão para o crédito rural para ele acessar. Aí o que nós nos pegamos para o produtor hoje? A gente vai atrás do documento para ele, tira as atualizadas, faz o projeto para ele, senta com ele na propriedade, faz a visita, e a gente tem hoje, nesse processo, muito mais agilidade. Hoje o produtor até com 10 dias, hoje está com dinheiro na conta. Então, assim, temos que desmistificar essa situação de que é demorado e é burocrático. Não é demorado e não é burocrático. O produtor nosso hoje ele é organizado. Né? Quando ele tem vontade, quando ele tem acesso a essas linhas de crédito, o que é a nossa preocupação? É fazer com que ele se desenvolva de fato. Às vezes ele está com um tratorzinho, a gente cansou de ir na propriedade do produtor e identificar um trator muito antigo lá. Que se ele conseguisse pegar um trator com mais capacidade de produção, automaticamente ele teria condição de aumentar a produção dele, aumentar a área de produção dele e automaticamente isso aumenta o faturamento dele. Então a gente consegue levar ao desenvolvimento. E eu vou te falar do produto básico. Por exemplo, a gente identifica na propriedade rural, em algumas hoje, até a internet de baixa qualidade. Ou um computador de baixa qualidade. Então acaba que ele não está se atualizando na proporção do que o próprio rural vem crescendo hoje. O que nós estamos vendo hoje? Está crescendo o produtor rural, ele é tão atualizado, ele busca informação, ele participa de seminários, ele tem tecnologia. Hoje ele está em cima do trator acessando o aplicativo do banco, vendo a conta dele, extrato dele. Então, de fato, ele vem pouco na agência. Nós vamos mais até ele do que ele vem até nós. Aí, inclusive, até o financiamento para tecnologia, eles têm recursos, têm acesso para isso. E quando eu falo em acesso, ele pergunta, mas vou pagar juro para o banco, né? Vai pagar, garanto que o juro é caro. Não, são linhas de viabilização assim, de 10 anos para pagar, juro subsidiado. Tem linhas para pequenos e médios produtores hoje, que inclusive o próprio governo subsidia o juro para investir, por exemplo, em melhoria de reprodutor, construção de pequenas propriedades rurais de até R$50 mil para casa. Hoje tem crédito mulher para produtora rural de pequeno porte, que está começando um negocinho dela lá. Então, assim, essa informação que nós temos que chegar até as pessoas. Eles saberem que nós temos aquilo, que o sonho dele ele pode tirar da gaveta, que ele pode melhorar a propriedade dele. Somos uma instituição que vai fazer análise? Vai, mas a análise hoje, nós temos as pessoas técnicas que fazem isso para ele. Vai ser viável para você? Você vai se conseguir pagar em um ano ou não vai? E a gente pensa no negócio junto dele? Ah, Carla, mas se deu uma chuva, né? Que o cara perdeu a produção. Né? Como é que a cooperativa se comporta? Ela reavalia, ela dá uma prorrogação, ela pensa no negócio do cara. Então, é muito mais delicado e é muito mais cuidadoso o processo do crédito rural hoje. A gente pensa muito mais no produtor hoje como um companheiro de negócio. Não como... Hoje a gente não pode pensar, mas vou emprestar ele, eu quero só receber. Não é isso e não funciona dessa forma. A cooperativas não é nesse formato, tá? Eu acho que se tu realmente pensar dessa forma, né, em só emprestar o dinheiro, né, em só fornecer o crédito, né, sem pensar que isso deva ser sustentável, isso talvez não vá muito longe, né? Porque o produtor realmente precisa de auxílio, ele realmente precisa, né, desse tipo de orientação que tu está mencionando, porque uma das coisas que mais se trata hoje em dia é a gestão da propriedade rural. E gestão da propriedade rural envolve direcionar os recursos
para aquilo que o produtor realmente precisa, né? Porque muitas vezes, como tu falou ali, há um subdimensionamento dos implementos, dos equipamentos que o produtor tem na propriedade, mas muitas vezes há um dimensionamento além daquilo que ele precisa. Então, ter um pouco de orientação, um pouco de auxílio financeiro, um auxílio, né, de gestão, faz com que o produtor saiba para onde ele deve direcionar melhor os recursos. E uma vez que ele saiba para onde ele deve direcionar os recursos, ele vai também com isso aumentar a sua renda. Com isso, eu gostaria de saber de ti, como é que a cooperativa hoje trata, por exemplo, questões como a aplicação do dinheiro que o produtor tem, né, da renda que o produtor tem, para que ele possa pagar as parcelas tranquilamente, para que ele possa talvez reinvestir esse dinheiro e que realmente traga mais retorno, porque, como tu falou, só emprestar o dinheiro não resolve, o produtor precisa de muito mais do que isso, né? Independente do que a gente financia para o produtor, ou agrícola ou pecuário, todas as áreas, todos os projetos são zoneados. Então, eles acompanham hoje a produção desde o início dela até o final da colheita, ou até o final, por exemplo, da venda do ciclo do gado, né? O prazo também das propostas de crédito, das linhas de financiamento, são baseados nessa estruturação. Então, a gente entende a entrada do recurso na conta do associado para compra de insumos, ele faz a produção e ele tem um prazo de venda. Então, toda a parte de estruturação do crédito rural, tecnicamente falando, a gente consegue viabilizar para o pagamento do produtor através do zoneamento rural, que é disponibilizado nos principais sites como Epagre, e a pessoa que faz o projeto também é agrônomo formado. Então, ele faz a visita na propriedade, trata daquilo que ele necessita. Quando a gente fala de custeio, tanto para compra quanto para produção ou para investimento. Então, quando você falar em custeio, é aquilo que a gente chama de um ano, aquilo que demora um ano para produzir, ou 10 meses, ou 12 meses. Algumas produções, ele colhe, demora 90 dias para vender, ou 120 dias. Então, no entendimento daquilo que é viabilizado no projeto, a cooperativa gera automaticamente os prazos para pagamento, né? Então, o produtor, ele é um cliente que tudo que ele consome geralmente é anual. Tá? Então, tudo que ele paga é anual, porque a produção dele, hoje o dinheiro dele é anual. Então, como que a gente acompanha? Justamente pelo projeto, daquilo que ele vem pedir através do recurso. A gente faz a análise do projeto, confirma as informações que o agrônomo nos trouxe e a gente concede o crédito. E nessa concessão do crédito se gera o prazo de pagamento. Lembra que eu te falei numa fala atrás que pode acontecer de o associado ter complicações no pagamento daquela parcela por alguma eventualidade externa. Clima, né? Hoje o nosso clima é muito complicado, política, alterações de política, ou de fato alguma situação que está atípica ao planejamento dele. E, geralmente todo produtor é muito organizado em relação a isso. Tu sabe que dos índices de inadimplência do país hoje é um dos mais baixos, né? Então até a questão, houve esse ano, o governo autorizou prorrogações para algumas culturas, né, como grãos, né, afetadas aqui na região sul, principalmente pelo clima. Mesmo com essas autorizações, o índice de inadimplência e de solicitação ainda foi baixo, que o produtor ainda conseguiu manter o capital de giro, pela organização do fluxo de caixa dele. Hoje também dentro da propriedade, ele acaba que multi-instituindo dentro daquela produção várias outras produções. Ele não planta de repente só o milho, né? Ele vai plantar o feijão, ele vai plantar a soja, ele vai criar gado. Então ele acaba dando condições para ele mesmo hoje de pagar através das outras culturas se ele tem dificuldade alguma. E a gente percebe que o produtor hoje está, inclusive, abrindo a mente muito para isso. Ele está trabalhando diversificação dentro da propriedade dele. Ele não só está se especializando, como ele está diversificando. Exatamente. E hoje em dia a gente fala muito em verticalização da propriedade, da atividade, porque é muito difícil expandir área, né? Talvez seja mais fácil você otimizar a área, a tua propriedade, do que pensar em expansão, né? A aquisição de terra está muito difícil, né? É muito mais fácil um pequeno chegar a médio produzindo de melhor forma do que talvez comprando área, né? Expandindo em área, mas otimizando as suas atividades na propriedade. Como é que tu vê essa questão hoje? Como é que o Cicobi avalia isso? O produtor se especializando, aquele pequeno tem realmente condições de chegar a médio produtor
através, né, do apoio de uma cooperativa, como é que tu vê a expansão, a possibilidade de um pequeno produtor conseguir expandir, conseguir agregar valor aos seus produtos, conseguir crescer? Mais uma vez eu cito para ti que o acesso à informação ao produtor hoje permite com que ele abra mais os horizontes dele, né? Então, assim, quando você fala em pequeno produtor hoje, a gente tem um número muito grande de Pronaf, né, cadastrado ainda na nossa região. Mas o futuro desses produtores hoje, porque assim, eles estão investindo muito em desenvolvimento, exatamente aquilo que você falou. Para fazer aquisição hoje de imóvel rural, ou o custo é muito alto ou a inviabilidade de não ter áreas disponíveis, né? Então ele acaba hoje fazendo dentro da propriedade rural dele a otimização dos processos dele. Ele investe muito pesado lá dentro para fazer a diversificação. Automaticamente, quando ele faz isso, quando ele faz a abertura das possibilidades dele, ele vai aumentar a produção. Quando ele aumenta a produção, ele já não consegue mais segurar o faturamento dele hoje dentro do pequeno produtor. E aí eu sempre digo assim, é um divisor de águas para o produtor rural, né? Porque ele fica muito apegado à taxa do Pronaf, por ser uma taxa mais baixa em relação aos outros, mas de alguma forma ele começa a perceber que de fato ele não consegue segurar mais o crescimento dele, que só aquilo que ele produz só para aquela agricultura familiar começa a abrir muito mais possibilidade, e que crescer para ele vai ser muito melhor economicamente e financeiramente do que ficar apegado numa taxa de repente do pequeno produtor. E a gente percebeu esse ano que teve muitas famílias hoje que migraram de Pronaf para Pronamp, que a gente chama do médio produtor, né? Assim, falando de taxas, vai pagar um pouco mais, obviamente, só que a possibilidade para ele hoje de acesso ao crédito ou até de captar recurso muito mais na instituição abre muito mais também. Então ele começa a ter essa percepção de que ele pode produzir muito mais. E muito mais, porque tem muito mais hoje opções disponíveis no mercado. Numa pequena área hoje ele vai fazer cobertura, por exemplo, para hortifruti, vai conseguir produzir o ano inteiro. E apesar do nosso clima, hoje o produtor descobriu que ele pode produzir qualquer coisa. Eu tenho diversos, inclusive parceiros hoje, que produzem diversos tipos de hortaliças o ano inteiro. Então, dentro de pequenas propriedades. E ele disse, meu Deus, como é que eu não abri a mente para isso, né? Eu tô lá com o meu gado, tô com o meu gadinho lá, tô com o meu pedaço de batata plantado, tô com o meu pedaço de chão plantado, mas eu já tenho agora outras opções que vão me produzir o ano inteiro. E não em determinadas culturas específicas, que era uma vez por ano, né? Chega um ponto que o produtor vê, bom, daqui agora não tem mais volta, não. Ou eu cresço ou eu cresço, né? Muito bem, para você que está nos acompanhando neste papo aqui com a Carla Regina de Souza Arruda, ela que é gerente da cooperativa Cicobi Crédito Serrana. Nós estamos falando sobre cooperativismo, sobre crédito rural, como se desenvolver na sua atividade, como dar um próximo passo para aumentar a sua produtividade. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E Carla, é muito comum que a gente veja hoje, por exemplo, no caso de agroindústrias, processos de certificação de produtos que antes não eram certificados, que o produtor até vendia, mas de forma limitada ao redor da sua propriedade, no seu município, e hoje, através de certificações, de selos, o produtor consegue vender o seu produto, mesmo com inspeção municipal, a nível federal, né, para outros estados. Eu acho que isso faz com que o produtor veja também essa possibilidade, né, de expansão, né, de ver um produto que ele vendia até então de forma informal, né, sendo hoje tratado como um produto que pode ser vendido em alta escala, que tem certificação, que tem inspeção, que tem qualidade, que o consumidor pode ter a segurança de que está consumindo um produto realmente certificado, um produto bom, um produto de origem, de validação por conta dos órgãos fiscalizadores. Como é que tu vê a cooperativa fazendo parte hoje desse tipo de expansão para agroindústrias, por exemplo? Como é que a cooperativa tem tratado esse produtor que tem um pouco de receio de expandir, mas vê que o mercado está empurrando ele para certificação? Isso tu traz esse assunto, eu acho hoje assim, em relação ao cooperativismo, um dos assuntos mais importantes, porque que a gente percebe hoje a qualidade do produtor em relação àquilo que ele fabrica, né? Mas a dificuldade de colocar no mercado. Então, como hoje nós tanto atendemos na cooperativa o pequeno produtor, quanto quem de fato
compra o produto e coloca no mercado. Então, nós temos 2 pontos de vista. Então, o que a gente acaba fazendo hoje? A gente, atendendo hoje as empresas que fazem certificação, embalam e distribuem a nível nacional, os pequenos produtores acabam fechando parcerias com eles, né? Eles fazem um atendimento da estruturação daquilo que ele precisa produzir, acabam fechando com essas empresas de grande porte de distribuição de frutas, hortaliças e produtos coloniais. Eles trazem para dentro das empresas, as empresas fazem a certificação e o acompanhamento. Então, de fato, hoje, hoje é um formato de negócio que não tem mais volta. Ou você mantém o teu produto somente de venda no teu bairro, ou você traz ele para a prateleira. Mas trazer para a prateleira é muito caro. Aí o que o produtor rural acaba fazendo? Rede de contato. Rede de contato do produtor hoje, Santa Catarina particularmente tem um apoio do governo do estado e do município muito, muito interessante em relação a isso. Sobre o acompanhamento da lavoura, daquilo que é tratado, daquilo que está dentro para tirar, por exemplo, uma certificação tanto da parte técnica do produtor rural de hortaliça, dessa parte do acompanhamento de campo, que traz a possibilidade de grandes empresas hoje a nível nacional vir buscar no produto de Santa Catarina hoje a facilidade da certificação. Então, eles são acompanhados por essas empresas, as empresas fazem a coleta dos produtos, elas fazem a certificação, colocam o produto e distribuem a nível nacional e até internacionalmente. Hoje, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem mais de 100 produtores que são parceiros de negócio dele. Ele faz a coleta do produto dele e o acompanhamento com os agrônomos, traz para dentro da empresa, a empresa distribui a nível nacional e até nível internacional já. Então, o que acontece? Para ele fazer isso na certificação individualmente, se torna inviável para ele, porque é uma fabricação de longa escala. E indiretamente eles passam a ser uma cooperativa de produção, né? Indiretamente eles passam a ser uma cooperativa de produção, porque eles começam a se juntar em grandes núcleos pequenos para entregar uma produção maior. E é através dessas empresas de produção, de repasse, que fazem a compra do produto deles e colocam na prateleira. Então isso é como eu te falei, um caminho sem volta, porque o produtor começa a fazer em escala, só que essa escala tem que chegar no mercado. Aí a viabilização disso é através das cooperativas, ou de produção, ou de frutas, ou empresas que compram o produto deles, né? Mas isso é um caminho sem volta. A cooperativa participa das 2 pontas, né? Tanto financia para eles poderem produzir e chegar na prateleira, quanto é parceiro de quem faz a compra para eles na linha de negócio. Que tem que fazer acompanhamento, tem agrônomo direto em campo e produto de qualidade, investe em desenvolvimento. E aí eu te falo que o nosso estado particularmente tem um acompanhamento muito interessante. A gente participa de muitas reuniões hoje, de pequenos produtores, através da EPAGRE, através de apoiadores do estado de diversos segmentos, e ver como é importante o apoio de campo deles também para esse produto ter qualidade e chegar lá nessa linha de produção, hoje através dessas empresas CNPJs que repassam para outros estados do país e até internacionalmente, né? Isso é extremamente importante, tu falando ali na questão internacional. Esses tempos eu vi uma matéria do pinhão chegando na China. Imagina. Então, hoje com a informação, né, com a internet, com tudo à mão do produtor, literalmente, então é muito mais fácil você mostrar o teu produto. E quando você trabalha isso de forma cooperativa, né, juntando vários produtores, eu acho que realmente gera essa força de trabalho, essa força de busca por informação também, que faz com que o produtor realmente, através do cooperativismo, se torne mais forte e consiga colocar melhor o seu produto no mercado. E eu gostaria que tu trouxesse para a gente, né, algum exemplo de produção que a gente possa levar para aqueles que nos ouvem, né, que tem relação com o cooperativismo, que tem relação com incentivo através de crédito, mas também que tem como exemplo a ação do produtor rural, né, em querer expandir, em querer aumentar a sua atividade, né, e também que traga um pouco da sua resiliência, porque hoje eu acho que o produtor tem a resiliência como um dos fatores que, né, são intrínsecos ao seu sistema de produção, seja ele qual for. Então gostaria que tu trouxesse para a gente algum exemplo que englobe isso que a gente está tratando aqui. Exatamente, o produtor é resiliente. Ele é persistente. Quando eu estava lá na lavoura com meu pai, eu sempre escutava muita frase assim: meu Deus, é 5 anos para dar uma safra boa. Aí você para assim, para analisar hoje como eu trato do lado de cá do balcão, como um gerenciador de recursos, eu vou te falar que é verdade, tá?
Muitas vezes, todas as produções deles, eles trabalham 2, 3 anos para dar uma safra boa para de fato sobrar dinheiro. Ele é muito persistente. E quando eu te falo em persistência, é porque hoje, se você não nasceu no meio rural e você tem intenção de partir para alguma coisa nesse meio, já vou avisar, vai demorar tempo para você conseguir fazer virar a chave. A gente pega muitos projetos, né, de associados que já são do meio rural ou meio agrícola, que estão iniciando um projeto de alguma situação nova. E eu gosto muito de citar o pessoal do brócolis, né? Até vou mandar um abraço para eles, né? Pro Zanata, pro Flares, ali que estão com os brócolis ali no painel. Essa é uma cultura muito, muito específica. Ela não se dá em qualquer lugar e não se dá em qualquer terreno. Então faz 4 anos que o Cicobi tem um projeto junto com eles. Nesses 4 anos, esse é o 4º ano que eles estão nesse processo. E de fato agora que eles começam a ter um retorno sobre isso. Mas são 4 anos de investimento, 4 anos de acompanhamento, 4 anos de persistência, 4 anos que deu chuva, 4 anos que deu seca, 4 anos que... Eu acho que até aqueles bichos lá, a raposa, foram comer os brócolis dele lá. Então, assim, tudo tivemos que pensar no negócio. Então, vou falar assim, nada que tem retorno é imediato. Então, persistência e resiliência, para mim, hoje é o nome do produtor. O produtor, ele ama o que ele faz. Tem que amar muito o que faz. Porque no mundo imediatista, hoje, que você quer ter resultado rápido, quer ter lucro rápido, você tem que acompanhar o produtor, você ver de fato que ele gosta do que ele faz. Vamos tentar mais esse ano. Eu escutava eles falar, vamos, onde a gente errou, onde a gente procurou. A instituição vai lá e olha, vamos dar uma olhada aqui. E se a gente botar uma câmera fria? E se a gente procurar um parceiro? Lembra que eu te falei que hoje a informação é importante, então eles estão o tempo inteiro trocando informação, estão em seminário, estão sendo acompanhados pelo cara que vende produto para o insumo para eles. Então tem 3, 4, 5, 6 pessoas envolvidas nesse processo junto com o produtor rural. Mas é porque acredito no processo dele. Então, de fato, o produtor é resiliente. Resiliente no meio, assim, tem coisas que ele não consegue controlar. Vamos dizer, clima ele não consegue controlar, economia ele não consegue controlar. Aí, diversas vezes, teve tempo ali deles terem que doar o brócolis. Porque o preço estava tão baixo que não compensava nem jogar fora. Então, são assim, meu Deus, aí vem mais um ano. E nós vamos tentar de novo. E nós, instituição, onde a gente entra nesse processo? A gente tem que entender o lado do produtor. Tem que saber onde a gente consegue fazer ele melhorar, que ele não consiga desistir. Porque, de fato, o mais fácil seria desistir, né? Procurar outra produção. E é como eu te falei, eles não têm só o brócolis, óbvio, ele tem outras produções. Só que esse produto especificamente aqui é um projeto de vida deles. Pô, vai dar certo, tá dando. Tanto que agora eles começam a botar em grandes redes. Começam a ver a necessidade, inclusive, de hoje, esse ano, a gente já está comprando a câmera fria junto com eles. Já de armazenar, porque começa a abrir outras possibilidades de mercado para eles. Então, ele é resiliente. E isso é longo prazo, é a médio e longo prazo. E a instituição financeira, isso é para hoje. Não é mais só para emprestar o recurso e virar as costas, né? E pensar em só receber a parcela do ano. Você tem que dar condições dele receber a parcela. Você tem que ir lá e olhar a assessoria que você está dando para ele. Tá, mas ele está com dificuldade. Pô, peraí. Ele é um produto perecível, rápido. Se você não armazenar, ele vai estragar. Então você tem que dizer para ele assim, o que tu acha? Quanto que custa hoje você colocar uma câmera fria? Vamos fazer um cálculo? Vamos pegar através da viabilidade técnica? Será que se nós botar uma câmera fria, quanto mais tempo você consegue segurar a tua produção e otimizá-la? Tem que pensar no negócio das pessoas. É nisso que a gente pensa. Então eu cito muito eles porque esses projetos que são mais atípicos, né, onde a gente tem mais, o produtor é mais resiliente, e não só aqui, a gente teve... até vou mandar um abraço para a Rosa lá no Capão Alto. Ela tem diversos produtores lá hoje que estão iniciando nas frutas vermelhas, né? Então experimenta, dá certo, ajusta daqui, puxa dali, acompanhamento da EPAGRE, faz contato, diversificação. Então assim, é mesmo de resiliência, né? E eu acho que esse exemplo que tu falou, né, de chegar ao ponto de jogar fora a produção porque não conseguiu colocar no mercado, porque o preço estava muito baixo, acho que isso é o maior exemplo de resiliência do produtor rural, né? Porque não tem coisa mais triste para um produtor ver que a sua safra não está tendo preço o suficiente que tu possa pagar, inclusive, os custos. Né? E se tratando disso, né, de resiliência, né, a gente falou também de informação, a gente tem um fator que eu acho que é extremamente importante, que vem favorecendo hoje com que o produtor, né, permaneça no campo, que é os jovens tomando conta da propriedade por conta de terem com mais facilidade o acesso à informação.
Hoje a gente vê estatísticas aí de que o produtor rural hoje, aquele que tem acesso à informação, ele tem entre 20 e 45 anos. Isso é um reflexo das novas gerações atuando no campo. E nessa faixa etária, a gente tem visto que as estatísticas mostram que 75% desses produtores querem resolver as coisas de dentro da propriedade. Então, isso para a gente é bastante confortável, porque a gente vê aí a esperança de que realmente quem está no campo permaneça no campo. Eu acho que isso é extremamente importante para quem está no meio urbano, né? Fazer com que o produtor que está lá permaneça lá. Como é que tu tem visto esse movimento nas cooperativas? Os jovens, as pessoas que estão hoje à frente das propriedades estão, né, mais ávidos às informações na cooperativa? Como é que tu tem visto esse movimento na cooperativa? Acho que a parte fantástica desse movimento é que a gente vê os dois lados, né? Eu vejo os dois lados. Eu vejo aquela geração que formou seus doutores, porque a geração mais antiga criava os filhos para formar doutores, né? E aí hoje ele está colhendo o preço disso, né? As terras estão arrendadas, estão povoadas por pinheiro, por outra cultura que seja mais fácil de atender, porque os filhos não têm interesse de permanecer na área. Então eu vejo o fechamento de um ciclo muito, muito atual dessa cultura lá de trás, né? Só que eu vejo também a entrada do novo ciclo, que os filhos também não querem mais sair da propriedade rural, que ele vai em busca da informação, do desenvolvimento, vai fazer agronomia, vai fazer desenvolvimento profissional para se permanecer dentro da propriedade. Porque o agronegócio hoje, o que faz com que o jovem fique no campo hoje? É justamente ele identificar a oportunidade do negócio dele. Hoje ele não precisa sair mais de casa para fazer a parte digital, ele é muito ligado ao digital. Então hoje o acesso digital para ele dentro da propriedade e a possibilidade de melhorar a propriedade com os recursos tecnológicos que eles dispõem faz com que ele fique na propriedade. Hoje ele começa a voltar a acreditar na propriedade. E os pais também começaram a mudar a mentalidade. Mostrar para os filhos que é interessante que ele fique lá e cuide do que é deles. Sair para a cidade era um sonho do passado, né, cara? Assim, venha doutor, a cidade é cheia de possibilidades. Sim, a cidade é cheia de possibilidades. Só que você botar o pé na terra no que é seu é diferente. Você fazer ela produzir e descobrir que de lá você pode ter faturamento, rendimento, fazer o que você ama é diferente. Quando se falava em agronegócio no passado, se falava de sofrimento, né? O cara, meu Deus do céu, era em cima de um cavalo puxando um aterrador, era difícil o acesso, tudo era mais complicado. E isso no passado, por isso que saiu o jovem de lá e vinha embora, vinha procurar por uma vida melhor. Hoje não, a vida melhor está dentro do campo. A vida melhor é proporcionada pelo próprio campo. Então, esse movimento hoje, a gente começa a trabalhar o futuro produtor rural, que a gente pega o público mais antigo, que é esse que eu estou te falando que está fazendo o fechamento agora, né? Que na sucessão para a família ele tem um problema, né? Ou ele vai se desfazer da área, ou ele vai vender, ou ele vai arrendar. É difícil de largar também, né? Ele tem uma certa resistência. Totalmente, uma certa resistência. E tem o jovem que já está dentro da propriedade. Tanto que hoje a gente começa a frequentar os seminários, a gente começa a verificar o acompanhamento dos jovens, junto com os pais ali, questionando tecnologia, taxa, e se a gente fizer isso. Então ele vem como uma renovação agora para esse novo formato do agronegócio. Ele vem como aquele que vem fazer uma atualização da nova versão de tudo que funcionou até agora, porque lá no campo os pais dele têm o conhecimento da prática do negócio e ele vem fazer a melhoria. Então a gente vê o agronegócio hoje, é por isso que eu te falei, o Pronaf, ou o pequeno produtor, ele vai chegar num ponto que não se segura mais como pequeno produtor, porque essa geração que vai vindo na substituição do pequeno produtor, que era das pequenas propriedades, ele já está investindo em melhoria. Ele está fazendo o aproveitamento da pequena propriedade, como nós falamos ali numa fala atrás, né? Ele está fazendo a propriedade ser otimizada, gerando muito mais recurso e muito mais renda para ele também, né? E eu acho que essa vontade que o jovem vem trazendo para a propriedade, muitas vezes é o jovem que saiu, que estudou, que se formou, que se especializou, que está voltando para o campo. Então ele está trazendo para o campo aquela força de vontade, mas está trazendo também a visão da tecnologia para diminuir aquele esforço, que antigamente era o que pesava no campo, né? E hoje o jovem está trazendo as novidades, né? Está trazendo a tecnologia para que realmente se diminua o esforço e aumente a produção, aumente a produtividade. Então eu acho que isso vem fazendo com que as coisas realmente
mudem no meio rural, que a gente tenha um meio rural hoje representado muito fortemente pelos jovens, né? Muito bem, para você que está nos acompanhando neste bate-papo aqui com a Carla Regina de Souza Arruda, ela que é gerente do Sicoob Cred Serrana, a gente está falando sobre cooperativismo, sobre crédito rural, sobre como alavancar a sua atividade no meio rural. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Carla, falando em jovem, falando nessa força, falando nessa vontade do jovem, a gente vê que isso realmente é o futuro. O futuro já está batendo a porta, é tecnologia na produção, é aumento de produtividade com inserção de vários elementos ligados à tecnologia. Eu gostaria que tu trouxesse para a gente a tua visão de futuro, né, do cooperativismo fazendo parte desse futuro tecnológico na propriedade, desse futuro representado pelos jovens. Como é que o cooperativismo se insere nessa questão, né, nessa percepção de futuro que a gente vê hoje nas propriedades? Tecnologia, a informação não tem mais volta, né? Então, assim, o próprio cooperativismo hoje em relação ao presente, porque tecnologia é presente, hoje as cooperativas investem pesado na parte digital, né? Não temos volta. Hoje todo mundo utiliza os meios digitais hoje para fazer todas as operações. Mas a cooperativa, ela tem um diferencial. Ela tem ainda, na sua essência, de manter o atendimento presencial como relacionamento. Como eu te falei, hoje o próprio produtor rural, ele acessa a tecnologia. Hoje ele está olhando o extrato dele da conta corrente dentro do trator. Então, ele não precisa mais vir na cooperativa de fato para fazer um pagamento, uma transferência bancária. Então, assim, isso não tem mais volta. E isso, o que agrega para nós no cooperativo? Obviamente, a gente consegue atender um número muito maior de pessoas, enganjar muito mais pessoas. E a gente investe em tecnologia. O Sicoob, por exemplo, hoje ele tem as contas digitais dele, né? Os bancos digitais estão todos aí. E ele pega um público jovem, como tu falou, que está aí no comércio hoje, que é muito de tecnologia, gosta muito do digital. Só que a cooperativa ainda consegue manter híbrido isso, né? Tanto tendo uma agência digital e um gerente digital persona para atendê-lo, né? Porque, de fato, algumas situações ainda precisam ser conversadas, faladas no olho, o cara precisa visitar, então a gente não quer perder essa essência. A gente vai manter o crescimento e desenvolvimento tecnológico, produtor rural ou qualquer associado, pessoa física, pessoa jurídica, mas quando a gente investe em crescimento de agência, a gente vai justamente contra o mercado, né? Se tu perceber, hoje a movimentação dos bancos privados é fechar a agência física bancária, né? Joga todo mundo para o digital. Aí você vai, hoje, nesses grandes seminários, só se fala em tecnologia, só se fala no digital. A gente parou para analisar, assim, nós temos que ser tecnológico, temos que ser digital, mas nós não podemos deixar de ser pessoal. Quando a gente deixar de ser isso, a gente deixa de ser cooperativa. Porque a gente é um grupo de pessoas formados para isso. Independente do público jovem ou do grupo médio idade, ou produtor de mais idade, ou pessoa física de mais idade, a gente tem que atender todos os públicos de fato. Mas nunca perdendo a essência do cooperativismo, que é estar presente na vida das pessoas. Pode ser que ele opere em todos os momentos no celular dele, através do trator, mas quando ele precisar de alguma coisa que ele precise se consultar, ele vai chamar o gerente dele ou o agente de relacionamento dele para ir até a propriedade. Para tratar de coisas que são importantes ser falado ainda no ao vivo, olho no olho. Então a cooperativa não quer perder essa essência. Ela vai investir em tecnologia, Sicoob já foi premiado no ano passado, um dos melhores aplicativos financeiros para se operacionalizar hoje. Mas a essência do Sicoob e de outras cooperativas ainda é atender presencialmente e vai continuar sendo. Por isso a gente continua abrindo agência. Se você ir numa agência do Sicoob, está lotado de gente. E é por falta de instrução? Não, todo mundo acessa ele pelo banco. Mas gosta de ir lá tomar um café, trocar uma ideia, consultar o gerente, pedir uma opinião. Então a gente vai mantendo. Hoje esses dois segmentos juntos, caminhando junto. Porque os dois são importantes, a gente precisa deles. Para facilitar também a nossa vida, né? Entra aí, aprova, atualiza, assina um contrato digitalmente, ele não precisa vir nem no banco assinar mais o contrato. Mas a gente permanece com o nosso agente de relacionamento lá para atendê-lo ainda, né?
Eu acho que por mais tecnológico que o sistema possa ser, né, por mais tecnológico que as operações possam ser, né, as facilidades que elas trazem, eu acho que negócios são feitos de pessoas, né, de pessoas que negociam com pessoas. Então eu acho que tu equilibrar, como tu falou, essas coisas, tecnologia com o tratamento pessoal, interpessoal, eu acho que faz com que o cliente tenha também esse conforto, né, de poder olhar, como tu falou, olho no olho e saber que o que a pessoa está te passando ali realmente é aquilo que ela está propondo. Eu acho que às vezes a gente não tem isso no meio digital, né? Às vezes a gente realmente precisa olhar, né, olho no olho para que a gente realmente sinta um pouco mais de confiança, mais conforto, né? Que a pessoa passe para a gente a credibilidade e a confiança de realmente dar aquele passo que talvez o produtor precise para alavancar a sua atividade. Com isso, eu gostaria que tu deixasse então para a gente aqui a tua mensagem para aqueles que hoje pensam em aderir a um sistema de cooperativa, para aqueles que fazem parte de uma cooperativa. Como é que o produtor hoje, na tua visão, ele pode melhorar na sua atividade, ele pode crescer, ele pode fazer parte de uma cooperativa? Eu gostaria que tu trouxesse para a gente aqui a tua mensagem sobre cooperativismo, sobre crédito rural, sobre união de pessoas em prol do crescimento. A mensagem principal que eu vou deixar assim para os associados e produtor rural especificamente hoje, que é de quem a gente está falando desse público, é assim, apaixone-se de fato pelo cooperativismo, tá? O cooperativismo hoje é uma das alternativas financeiras mais importantes hoje que as pessoas podem acessar. E eu falo para você financeiramente, economicamente, em desenvolvimento, porque o olhar das cooperativas hoje para as pessoas é diferenciado. Quando eu entrei 9 anos lá atrás na cooperativa, eu tinha uma conta num banco e sempre fui bem atendida. Mas quando eu venho para a cooperativa, também sou um cliente da cooperativa, e quando a gente consome o produto e conhece o produto, a gente é muito mais exigente. E quando a gente descobre o olhar fantástico que as cooperativas tratam das pessoas, a gente para analisar, meu Deus, onde eu estava 10 anos atrás, que eu não entrei numa porta de uma cooperativa e acreditei nela. Quando o gerente de uma cooperativa bater na tua porta, atenda, escuta esse cara. Acredite no processo de cooperativa, pesquise sobre cooperativa. Principalmente eu vou deixar assim, olha, a mensagem para os jovens, que é os que estão vindo para o mercado financeiro, revejam mesmo de fato aquilo que vocês têm de ideia para o futuro. Acredite numa cooperativa, entre dentro de uma cooperativa, de uma associação de pessoas. O digital, como tu falou, não tem volta, mas o relacionamento interpessoal, em algum momento, ele vai voltar e você vai descobrir que para a tua vida financeira, em algum momento da tua vida, você vai precisar de uma instituição. E as instituições hoje, qual é o nosso posicionamento? As pessoas para nós não são números, elas são pessoas de fato. Do outro lado daquelas mesas, a gente atende diversos públicos, com diversas expectativas, sonhos, com problemas. Então, a gente não é só mais um agenciador financeiro, a gente é um consultor financeiro. A gente procura fazer que, de fato, a gente consiga desenvolver e impactar de alguma forma na vida das pessoas. E a gente tem muita coisa que pode ajudar, e o que frustra a instituição hoje. Que a gente queria estar em cada propriedade, conversando como eu estou conversando contigo hoje, contando tudo aquilo que a gente podia fazer para eles. E às vezes a pessoa está lá com um baita de uma vontade de fazer uma coisa, não sabe onde começa a procurar, não sabe com quem falar, porque o que acontece? A falta de acesso à informação nos deixa com a cabeça fechada, nos deixa sem opções. Então, o que eu percebo? Assim, a falta de informação, quando tu vai conversar com a pessoa lá na terra, eu não sabia que dava de fazer isso. É sério que vocês financiam isso? Dá de fazer isso? Então, são, assim, para nós o que é o óbvio, para eles não é o óbvio. Então, assim, procure as instituições financeiras das suas localidades, converse com o gerente, procure nos canais, bote no Google lá, linha de crédito para financiar uma internet, um computador. Existe. O banco tem. Chama o consultor. Carla, preciso de uma visita lá na minha propriedade. Você consegue tomar um café comigo? É muita gente porque a gente não consegue atingir. E o que frustra a gente é justamente esse que a gente não consegue atingir. Que a gente sabe que está lá com o sonho debaixo do travesseiro, lá querendo melhorar a propriedade e nós tendo recursos para repassar sobrando em caixa. Só na nossa regional Santa Catarina foram mais de 9 bilhões de repasse em recursos. E esse dinheiro está no caixa. Se o produtor não vir buscar, nós não conseguimos repassar. E eu digo, por isso eu falo assim, acredito no processo cooperativista. É um caminho sem volta, principalmente num país
enorme como o nosso hoje, se vocês fizerem um levantamento hoje, o que se fortalece é no cooperativismo, não só de crédito. De qualquer situação que vocês identificarem a oportunidade de ficarem fortes junto, porque quem se junta tem força para comprar, tem força para vender, tem força para se posicionar. Isso é associativismo. Associativismo hoje é troca de informação, é troca de negócio. Então, acredite no cooperativismo como um todo, não só no de crédito, mas em todos os segmentos possíveis, porque você vai descobrir que você vai se apaixonar por isso. E nunca vai ser tarde para entrar dentro de uma cooperativa. Não interessa em que momento da sua vida. Em algum momento você vai ter que se associar a alguém. Então, essa é a mensagem que eu disse, né? De acreditar nas cooperativas e visitá-las e solicitá-las e, de fato, buscar o que de melhor a gente pode oferecer para todo mundo, né? Público da cidade, público do interior, público da pessoa jurídica. Então, a maioria das cooperativas hoje são de livre admissão, né? Então, atende todo mundo como um geral. Então, a gente consegue ajudar de todas as formas. Então, a gente vê as pessoas hoje, assim, pagando absurdas taxas, pacote tarifário. Então, a gente diz, meu Deus do céu, por que as pessoas não vêm para a cooperativa? Por que é tão difícil trazer a pessoa para a cooperativa? A hora que passarem na frente daquela porta, entrem. Acreditem nesse processo que ele é de verdade e funciona. Que bacana. Eu acho que se a gente ter, né, a Europa como uma referência, porque foi lá que surgiu, né, e foi através do agro que as cooperativas surgiram, a gente consegue imaginar que realmente essa união, né, o cooperativismo, o associativismo, realmente faz com que o produtor fique mais forte. Eu acho que uma vez que ele coopera com outros produtores, que ele se associa a um grupo, realmente ele consegue comprar mais barato, ele consegue colocar melhor o seu produto, ele consegue apresentar a força que a sua atividade tem. A gente tem visto isso cada vez com mais força, realmente. E a gente espera que os jovens, né, tragam isso também consigo, né, e se mantenham no campo, se mantenham associados, se mantenham cada vez mais forte. E com isso, Carla, eu te agradeço pelas informações, pelo teu conhecimento, por ter trazido para a gente aqui o teu ponto de vista sobre o cooperativismo, que eu tenho certeza que para aqueles que nos acompanharam, né, foram extremamente esclarecedores esses pontos. Acho que tudo que tu abordou aqui faz com que a gente pense que realmente estar num sistema de cooperativismo faz com que o produtor realmente tenha muito mais força, se posicione melhor e com isso possa crescer, né? Possa aumentar a sua produção, né? Aumentar a sua produtividade e a sua lucratividade. Então, mais uma vez eu te agradeço pela tua presença aqui no Dúvida Rural. E eu que agradeço imensamente, né? O espaço aberto para a gente poder conversar de assuntos tão importantes. Parabenizo você pelo teu trabalho. Deixo meu abraço aí a todos os produtores rurais aí do interior que já me conhecem, os que não me conhecem, a gente fica à disposição. Se tiver alguma dúvida nos canais, vou deixar meu contato com vocês aí do WhatsApp ou procure as suas agências com seus gerentes de relacionamentos do Cicobi. Aqui o Cicobi hoje tem 5 agências presenciais aqui em Lages, Capão Alto e Palmeiras, são um total de 7. Então, assim, tudo que vocês tiverem dúvida, precisar consultoria, então, assim, a gente tem um material muito vasto de pessoas muito preparadas para esse tipo de atendimento. E parcerias como a sua, dá a possibilidade de a gente vir falar com o produtor rural, que eu sei que é tão difícil chegar nesse público e eu sei que ele tira um tempo para te ouvir. Eles têm um feedback muito legal do teu programa, então, assim, a gente fica imensamente grato e fica à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho e fica o meu abraço para todo mundo aí, tá? Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. A gente aqui agradece porque esse é o nosso propósito, de levar informação, né, de solucionar algumas dúvidas, de também trazer algumas outras dúvidas, porque a gente acha que é isso que faz com que o assunto cresça, né? As discussões cresçam e a gente consiga chegar ao maior número de pessoas possível. Então, para você que esteve nos acompanhando neste bate-papo aqui com a Carla Regina de Souza Arruda, falando sobre cooperativismo, sobre crédito rural, peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Esse foi mais um episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Um abraço e até a próxima.